meu povo, boa noite, sejam bem-vindos. Estava contando aqui das emoções de quinta-feira à noite. A Milton já está gravando aqui o outro celular. Obrigado, meu apoio técnico. Então, mandei para vocês o texto. Vamos orar para começar, para a gente ter bastante tempo aí para meditar na palavra, tá certo? Então, hoje o nosso texto está lá em Lucas 6, de 6 a 11. Aí eu enviei para vocês também outros textos complementares, que também temos essa mesma passagem lá em Mateus e em Marcos. E eu mandei esses textos por quê? Porque tem, às vezes, um detalhezinho a mais, né? Que um escritor coloca do outro e a gente vai tendo uma visão melhor do que está acontecendo ali, tá certo? Zilá também entrou, seja bem-vinda. Eu vou compartilhar a tela para começarmos já a leitura. Aqui, e aí, vamos lá. Então, o nosso texto... Está lá em Lucas 6, de 6 a 11. Então, diz assim: Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: Levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a ele: Que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: Estenda a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Então, eu enviei esse texto e aí enviei também lá em Mateus, tá certo? Que, por exemplo, aqui no finalzinho, Mateus fala que quando eles se retiraram, eles estavam o quê? Procurando tirar a vida de Jesus, e assim outros complementos que a gente vai pegando de um texto para o outro, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, vamos ver aí o homem que tinha uma mão ressequida. Essa mão ressequida, a gente pode entender que pode ter sido uma mão que esse homem poderia ter sido acometido de lepra, né? É uma das possibilidades, essa mão ficou seca. Poderia ser de nascença, não, mas a causa mais provável é que poderia ter sido sequelas da lepra. E quanto a essa sequela de lepra, era uma questão assim muito difícil, porque as pessoas que haviam contraído lepra, mesmo sendo curada, elas tinham um certo estigma, né? Principalmente os líderes sacerdotes não via essas pessoas com bons olhos, aquelas que já tinham passado pela lepra, né? E esse homem provavelmente é uma dessas pessoas. Então, vamos entender aí o contexto que toda vez a gente vai explicando. Então, Jesus, no sábado, fala lá o texto, que foi no sábado, ó lá, sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga. Então, ele já tinha entrado na sinagoga outro sábado, e se a gente pegar lá o início do capítulo 6, a gente vai estar vendo que Jesus colhe umas espigas de trigo junto com seus discípulos para comer. E os fariseus
já estavam de olho em Jesus. Já estava de olho em Jesus. Observando o que ele vinha fazendo. Então, quando Jesus começa a colher essas espigas de trigo no campo com os discípulos, os fariseus já começam a criticá-lo. E Jesus usa a palavra para dizer que, né, ele podia entrar no campo para colher as espigas, porque o próprio Davi comeu os pães, né, que estava sendo ofertado a Deus. E aí ele coloca essas situações, que era para matar a fome. Mas os judeus tentavam, os fariseus tentavam pegar Jesus em várias situações, tá certo? Só lembrando aí, os fariseus, que é esse grupo de religiosos, né, que passavam as leis de forma oral ou escrita, e era um grupo muito rígido e, acima de tudo, hipócritas, né? Porque eles mesmo não cumpriam aquilo que eles cobravam das pessoas. Imagina só, é muita hipocrisia. Então, ele cobrava das pessoas aquilo que eles mesmos não conseguiam fazer, tá certo? E era um grupo que totalmente avesso, né, a Jesus Cristo. Aí, vamos agora. E a gente vai ver aqui na passagem, depois eu vou falar sobre os herodianos, só para vocês terem noção, né, que era um partido político, né, e esse partido político se juntavam aos fariseus, e nós vamos ver em outras situações também, que eles se juntavam para perseguir Jesus, porque eles tinham medo de Jesus ser um líder político, né, e tentar pegar o trono, pegar aí todo o poder político. E os fariseus com medo do poder religioso. Bom, então vamos voltar ao nosso texto. Vamos achá-lo aqui. Bom, então lá. Entrou na sinagoga, Jesus, né, e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão ressequida, aleijada, né, que a gente já explicou. Alguns mestres da lei e alguns fariseus ficaram espiando Jesus com atenção. Gente, eles estavam ali, olha só, os fariseus, os mestres da lei, estavam ali na sinagoga, naquele lugar de ensino, de aprendizado, de adoração, de compartilhamento da palavra de Deus. Para quê? Para observar Jesus. Para quê? Para pegá-lo. E eu fiquei observando isso, né? Quando a gente está fora do propósito das coisas, eles estão indo num lugar para se alimentar da palavra, para sair dali melhor. No entanto, eles estavam totalmente fora de contexto, fora de propósito. Eles estavam ali para observar, pegar Jesus no engano, no erro, sabe? Naquele pormenor. Então, eles estavam ali à espreita. E eu fico pensando, né? Quanto que eles estavam perdendo? Porque Jesus estava ensinando. Jesus foi ali para ensinar. Quanto eles poderiam aprender? Mas o propósito que eles saíram de casa foi com um propósito errado. Isso faz com que a gente pense também na vida da gente. Não saia da sua casa com um propósito errado. Não saia da sua casa com mau pensamento. Não vá a um lugar com coisas ruins no coração. Não faça isso. Limpe seu coração. Saia de casa com bons propósitos. Porque esses fariseus e esses mestres da lei que conheciam a palavra não estavam. Vamos lá. Então, olha lá. Esses mestres da lei e alguns fariseus ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar alguém no sábado. De novo. O que eles aqui estavam demonstrando? Já sei que Jesus cura. Já sei que ele faz milagre. Isso eu sei. Eles já tinham certeza disso. Já tinham visto outros milagres de Jesus. Mas eu quero saber se ele vai ter coragem de, no sábado,
curar alguém. E ainda mais aqui na sinagoga, que hoje é o dia de aprender a palavra, de culto, de adoração. Vamos ver se ele vai fazer isso. Olha só. Pois queriam arranjar algum motivo para o acusar de desobedecer à lei. Olha aqui que trouxe, que lindo, obrigada. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e por isso disse para o homem que tinha a mão aleijada: levanta-te e fica em pé aqui na frente. Jesus conhece os nossos pensamentos. Jesus conhece a intenção do nosso coração, a do seu coração. Jesus sabe quando a gente estende a mão para ajudar alguém, se o nosso coração está condizendo a minha intenção com a minha ação. Esses fariseus tinham uma discrepância muito grande, que era a ação não coincidia com a intenção, de forma nenhuma. Não havia coerência. E aí, Jesus conhecia o pensamento dele. Sabe aquela coisa que está no íntimo? Jesus conhece. E aí, ele viu que tinha um homem com a mão aleijada. Provavelmente lá no cantinho da sinagoga, afastado das pessoas, com a mão escondida, talvez, dentro da roupa, para que não fosse percebido, já que tinha um preconceito. Estava ali, quietinho, amuado, cabisbaixo. Mas Jesus olhou para ele, porque Jesus olha para a gente. Muitas pessoas podem não nos enxergar, mas Jesus olha para a gente e nos vê. Vê a nossa necessidade e nos ama com as nossas deficiências. Olha que coisa maravilhosa. Qual é a sua deficiência? Uns não falam que eu não sei falar em público, eu não tenho muito conhecimento, eu tenho limitação que eu não sei administrar bem, outra, eu não sei me relacionar bem com determinadas situações. Qual é a tua dificuldade? Qual é o teu problema? O medo? O pânico? Não sei. Mas Jesus nos ama do jeito que nós estamos e ele nos enxerga. E Jesus fala para aquele homem, né? Levante-se e fique em pé aqui na frente. Para você mudar a tua situação, tu tem que sair desse conforto, desse canto, da situação que você tá. Precisa ouvir o chamado de Jesus. Saia dessa situação, saia do comodismo. Não aceite essa situação, às vezes, que você pode fazer algo melhor, buscar algo melhor, como normal. Agora, se você já entendeu que é assim mesmo, que tem que ser dessa forma, aí é você com Deus. Também. E aí esse homem levanta, atende, ouve o chamado de Jesus. Levante-se, fique em pé aqui na frente. Não tenha vergonha da sua situação, de colocá-la diante de Deus, o que está se passando com você. Qual é o que o seu corpo está sofrendo, o que o seu emocional está sofrendo? Não tenha vergonha. Ouça a palavra, levante-se, coloque-se de pé. Venha, coloque-se diante de Deus. E aí ele se colocou diante de Deus. O homem se levantou e ficou em pé. Então Jesus disse: eu pergunto a vocês, aos fariseus, principais da lei, o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? O que devemos fazer? Jesus faz uma pergunta a eles.
porque conhecia a intenção do coração daqueles homens, daqueles que se julgavam senhores da lei. E a questão do sábado é uma questão que esses fariseus, os principais da lei, era como se fosse a primazia do servir a Deus. Era guardar o sábado. Tu podia fazer qualquer maldade, mas guardar o sábado. E aí, Jesus faz essa pergunta para ele. Porque no texto que nós estudamos na semana passada, lá do tanque de Betesda, lembra que foi no sábado também? É. E aí, nós vamos observar que no início do capítulo 6, Jesus é Senhor do sábado, que ele estava colhendo lá o trigo no meio da plantação com os discípulos. Mas nós vamos ver essa mesma situação em outras questões. Nós vamos ver que tinha uma mulher, que logo a gente vai estudar esse texto, que ela era encurvada por maus espíritos e andava encurvada muitos anos. E Jesus a curou no sábado. E eles ficavam nessas questões. E nós vamos ver também que as pegadinhas que eles tentavam fazer com Jesus envolvia não só a questão do sábado, como outras questões. Mas a do sábado está muito enfatizada em todos os evangelhos. Bom, aí Jesus no verso 4, eu vou mudar a tela aqui. Aqui. É lícito, perguntou, no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, porque a lei de Moisés dizia que podia sim salvar o necessitado. Sim, podia no sábado salvar. Então nós vamos ver que se uma ovelha cair no buraco, a lei permitia salvar aquela ovelha. E Jesus depois compara, pode salvar uma ovelha, mas uma pessoa não? Até me lembrou um discurso do senador Magno Malta, é isso, né? Quando ele estava falando, comparando, né, que temos leis muito pesadas agora, que estão certas para quem maltrata animais, só que não foi corrigido o Código Penal para as pessoas que sofrem agressão, assassinato, essas coisas, não foi mudado. Então, hoje, se você bater no cachorro, a pena é bem maior do que se você bater no dono do cachorro. Né? Então, ele até fala, então é melhor bater no dono do cachorro se ele te morder, né? Porque você só pega 6 meses, senão você vai pegar 6 anos. Então, tem essas comparações. E aí, Jesus fala, mas se a ovelha cair, a lei não permite tirar? Permite. E para salvar uma pessoa? Não? Olha só. Aí, vamos para aqui. Mateus 12:11. Mateus 12:11, olha lá. Ao que ele respondeu, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Sim, vai tirar. Você tira, qualquer um tira. Né? Cai o seu animal, seu cachorro. Só que eles, para fazer o bem, não. O bem ao próximo estava tentando pegar Jesus nessa situação. Aqui. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocausto, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, o mais importante para Deus, o que Jesus estava ensinando ali, não é o sacrifício que você está fazendo, não é a penitência que você está fazendo. Não, isso não. Ele quer misericórdia, ele quer amor. Ele quer que você olhe para o outro e se coloque naquele lugar.
Você naquela situação, o que você faria? Pensa nisso. Como agiria? Você gostaria de ser ajudado? Você gostaria que alguém te estendesse a mão? Coloque-se naquele lugar, coloque-se no lugar daquela pessoa que estava aleijada. Coloque-se naquele lugar daquele homem que estava 38 anos perto de um poço. Coloque-se na situação daquela mulher, 12 anos, que sangrava. Coloque-se no lugar. O que você faria? Bom, aí vamos continuar aqui a leitura. Jesus olhou para todos que estavam em volta e disse para o homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Aí os mestres da lei e os fariseus ficaram furiosos e começaram a conversar sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Olha isso. Quando eles não tinham resposta, eles estavam sem resposta quando Jesus falou assim: é lícito salvar a vida ou deixá-la perecer? Fazer o bem ou fazer o mal? Matar ou deixar viver? Isso foi uma pergunta muito interessante, sabe por quê? Porque como Jesus já conhecia os pensamentos do coração deles, eles estavam tramando a morte de Jesus. Eles estavam tramando a morte de Jesus. Nessa pergunta de Jesus, quando ele fala fazer o bem ou fazer o mal? A vida ou a morte? Deixar viver ou deixar morrer? Jesus tocou na ferida deles, porque eles estavam tramando matar Jesus. Quer ver? Olha só, lá no verso Mateus 12, 14. Mateus 12, 14. Olha lá. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Então, no sábado, não podia salvar aquele homem que tinha a mão aleijada. Mas eles estavam tramando a morte de Jesus. Então, Jesus faz a pergunta: deixar viver ou morrer? Olha que sinuca de bico que ficaram esses fariseus e esses mestres da lei. Porque Jesus conhecia os pensamentos dele. Eles estavam tramando a morte de Jesus, enquanto Jesus estava salvando aquele homem. Que eles nem estavam percebendo que estavam ali, provavelmente. E se percebiam, ficavam longe dele por causa do preconceito. Bom, os fariseus buscam motivos para... os fariseus buscavam os motivos errados, né? E aquele homem que estava com a mão ressequida ali, provavelmente ele estava buscando os motivos certos. Os motivos de estar na presença de Deus. Tá certo? Olha lá. Os escribas fariseus observavam, procurando ver se faria uma cura no sábado, a fim de acharem que o acusar. O homem estava ali com propósito certo, mas os fariseus só para acusar Jesus Cristo, tá certo? Então, Jesus conhecia os pensamentos daqueles fariseus, só colocando esses versículos para a gente memorizar. E Jesus cura aquele homem com novas possibilidades de ele ter uma vida melhor, dele andar com a cabeça erguida, dele não ter medo nem vergonha de ir para o meio das pessoas. Se coloque diante da presença de Deus, escute a voz de Jesus, apresente seu problema, não tenha vergonha, coloca a sua deficiência, coloca seu medo, sua angústia, coloca diante de Deus, ele vai fazer o milagre. E, primeiro, eu vou só recapitular, Jesus falou para o homem, levanta, saia daquele canto, vem para o meio, não tenha medo de apresentar o seu problema, a sua deficiência a Deus. Estenda a sua mão, receba a bênção de Deus. Amém? Amém. Povo lindo,
Obrigado, Deus abençoe vocês. Até quinta-feira, se Deus quiser. Tenha um excelente final de semana. Tchau, tchau. Tchau. Então vamos. Tá lindona hoje, hein? Ah, eu fui no pet shop ontem. Eu fui no pet shop e tem uma costeleta, ó. Não sabe. Tô de costeleta, ó. E o cabelo atrás é tão baixinho, bem feito o pezinho assim. E mudei radicalmente. Radical já não tinha. Ai, eu não aguento.